Todos riram quando viram o fazendeiro comprar um casebre por R$ 100, mas o que ele achou dentro silenciou a cidade. Quando José Tavares entregou a nota de R$ 100 amassada nas mãos do leiloeiro, as gargalhadas ecoaram pelo salão da prefeitura de Serra do Vale como se ele tivesse contado a piada do século. O fazendeiro de 62 anos, com suas mãos calejadas e chapéu de palha gasto, acabará de arrematar o casebre mais miserável da região, uma construção podre que nem os mendigos ousavam usar como abrigo. Tavares finalmente enlouqueceu de vez, gritou alguém da multidão, provocando outra onda de risos. O prefeito Augusto Moreira, sentado na primeira fila, balançava a cabeça com um sorriso de escárnio. Até mesmo Dona Lourdes, a fofoqueira oficial da cidade, sussurrava para as comadres que o velho fazendeiro devia estar com demência senil. Afinal, quem em sã consciência compraria aquela ruína esquecida no fim da Rua das Acácias? Mas José Tavares não demonstrou nenhuma reação. Pegou o documento de posse, dobrou-o cuidadosamente no bolso da camisa xadrez e saiu da prefeitura sob o peso dos olhares zombeteiros. Seus passos firmes nas tábuas de madeira do chão ecoavam com uma determinação que contrastava com as risadas que o seguiam. O casebre em questão era uma lenda urbana de Serra do Vale há pelo menos 40 anos. Construído nos anos 1940 pelo excêntrico professor Elias Drummond, o lugar sempre foi envolto em mistérios. Drummond era um homem culto, formado em engenharia na capital, mas que escolhera viver como eremita naquela propriedade isolada. Quando morreu em 1984, sem herdeiros conhecidos, a casa foi abandonada. Dezenas de famílias tentaram ocupá-la ao longo das décadas, mas ninguém permanecia mais de uma semana. Alguns falavam de barulhos estranhos à noite, outros de uma sensação opressiva que tornava impossível dormir. A vegetação tomou conta do terreno, as telhas desabaram, e o casebre tornou-se apenas uma cicatriz feia na paisagem da cidade. A prefeitura tentará demoli-lo 3 vezes, mas sempre havia algum impedimento burocrático. Finalmente, cansado de lidar com a propriedade, o prefeito decidirá leiloá-la pelo valor simbólico de R$ 100, esperando que algum empresário comprasse o terreno para construir algo útil. Ninguém imaginava que José Tavares, um fazendeiro simples conhecido por sua vida regrada e poucos luxos, seria o arrematante. Na manhã seguinte ao leilão, José apareceu no casebre com sua caminhonete velha carregada de ferramentas. A notícia se espalhou rapidamente, e curiosos começaram a se reunir na calçada em frente à propriedade. Crianças apontavam, adolescentes tiravam fotos com os celulares, e adultos faziam apostas sobre quanto tempo o velho levaria para desistir. Aposto que não passa de 3 dias ali, dizia seu Mário, dono do mercadinho da esquina. 3 dias. Dou 2 horas, rebateu Toninho, o mecânico, arrancando gargalhadas dos presentes. José ignorou completamente a plateia. Com movimentos metódicos, começou a arrancar as tábuas podres que cobriam a porta principal. A madeira cedia facilmente, comida por cupins e décadas de abandono. Quando finalmente conseguiu abrir caminho, uma nuvem de poeira e ar viciado escapou do interior, fazendo-o tossir. Ele esperou alguns minutos antes de entrar, permitindo que o lugar respirasse. Então, com uma lanterna potente na mão e uma máscara improvisada cobrindo o nariz, José Tavares atravessou a soleira pela primeira vez. O interior era ainda pior do que aparentava por fora. Teias de aranha pendiam do teto em camadas grossas, fezes de morcegos cobriam o chão de tábuas apodrecidas, e o cheiro de mofo era quase insuportável. Móveis destruídos jaziam espalhados como esqueletos de uma vida que existira muito tempo atrás. A sala principal era pequena, com uma lareira de pedra ao fundo. À esquerda, uma porta levava ao que parecia ter sido um quarto. À direita, outra porta dava para uma cozinha minúscula. José vasculhou metodicamente cada cômodo, movendo destroços, verificando paredes, testando a solidez do piso. Foi no quarto que ele encontrou a primeira anomalia. Enquanto pisava cuidadosamente pelo chão, uma das tábuas cedeu sob seu peso com um estalo seco. José se abaixou e, com as mãos, removeu mais algumas tábuas soltas ao redor. Abaixo delas, em vez de terra ou fundação, havia um espaço vazio, como se houvesse um porão ou compartimento secreto. Seu coração acelerou. Com mais cuidado agora, ele ampliou a abertura até criar um buraco grande o suficiente para passar. Apontou a lanterna para baixo e viu degraus de madeira descendo para a escuridão. Um porão. O casebre tinha um porão que ninguém sabia existir. José desceu com cautela, testando cada degrau antes de apoiar o peso.
A escada tinha cerca de 12 degraus e levava a um espaço subterrâneo surpreendentemente bem preservado. Ao contrário do andar superior, ali embaixo o ar estava seco, e não havia sinais de infiltração ou deterioração severa. O porão era uma sala retangular de aproximadamente 20 metros quadrados, com paredes de concreto e teto baixo reforçado com vigas de metal. Mas o que fez José Tavares parar no último degrau, boquiaberto, não foi a estrutura do lugar. Eram as prateleiras. Dezenas de prateleiras de madeira maciça forravam 3 das 4 paredes, do chão ao teto. E cada centímetro delas estava ocupado por livros. Centenas, talvez milhares de livros cuidadosamente organizados. As lombadas, mesmo cobertas por uma fina camada de poeira, revelavam títulos em múltiplos idiomas: português, inglês, francês, alemão, latim. Mas não eram livros comuns. José se aproximou da prateleira mais próxima e pegou um volume aleatório. A capa de couro estava surpreendentemente bem conservada. Principia Mathematica, Isaac Newton, 1687, lia-se na lombada. Ele abriu cuidadosamente e viu, com espanto crescente, que era uma primeira edição, original. Seus dedos tremeram enquanto devolvia o livro à prateleira. Pegou outro, de Revolutionibus Orbium Coelestium, Nicolaus Copernicus, 1543. Outro mais, Diálogos sobre os 2 máximos sistemas do mundo, Galileu Galilei, 1632. José Tavares não era um homem de muita educação formal, mas viverá o suficiente para reconhecer o extraordinário quando via. Aqueles não eram livros comuns de uma biblioteca qualquer. Eram obras raríssimas, primeiras edições de textos que mudaram o curso da história humana. Como é que o professor Elias Drummond, um eremita vivendo num casebre miserável, possuía uma coleção assim? Ele continuou explorando. Uma seção inteira era dedicada a manuscritos antigos, alguns aparentemente medievais, com iluminuras douradas decorando as páginas de pergaminho. Outra seção continha volumes sobre alquimia, astronomia antiga, matemática hermética, assuntos que José mal compreendia. No fundo do porão, sobre uma mesa de madeira escura, encontrou algo ainda mais intrigante: um diário encadernado em couro negro, sem título na capa. Ao lado dele, uma caixa de metal trancada com um cadeado antigo. José pegou o diário e soprou a poeira da capa. Abriu-o na primeira página e leu, à luz da lanterna: asterisco, se você está lendo isto, então conseguiu o que eu nunca consegui, encontrou este lugar. Parabéns! Mas saiba que esta descoberta não é uma bênção. É um fardo que carrego há 50 anos, e que agora transferirei para você, quem quer que seja. Asterisco, a caligrafia era elegante, firme. Estava datada de 15 de março de 1984, poucos dias antes da morte do professor Drummond. José virou a página, e a história que se desenrolava nas linhas seguintes fez o sangue gelar em suas veias. Asterisco, meu nome é Elias Drummond, e fui um ladrão. Não um ladrão comum, mas alguém que roubou dos lugares mais sagrados e profanos da humanidade. Estes livros que você vê ao seu redor não me pertencem. Pertencem a bibliotecas destruídas, mosteiros queimados, coleções privadas de ditadores mortos. Pertencem à história, mas a história os esqueceu. Asterisco, José continuou lendo, página após página, e a narrativa que emergia era tão extraordinária que ele teve que sentar-se no chão frio do porão. Elias Drummond não era apenas um professor. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhará como agente de inteligência brasileiro infiltrado na Europa. Sua missão oficial era monitorar movimentos políticos, mas sua missão pessoal, secreta, era resgatar livros e manuscritos raros das chamas da guerra. Enquanto cidades ardiam e bibliotecas eram bombardeadas, Drummond arriscava a vida para salvar o que podia. Ele tinha conexões com uma rede clandestina de bibliófilos, monges e acadêmicos que compartilhavam sua obsessão: preservar o conhecimento a qualquer custo. Ao longo de décadas, ele acumulou aquela coleção extraordinária, volumes que o mundo acreditava perdidos para sempre. Primeiras edições que sobreviveram a incêndios. Manuscritos medievais que escaparam da Inquisição. Textos científicos que deveriam ter sido destruídos por regimes totalitários. Mas o diário também revelava o tormento de Drummond. Ele sabia que aqueles livros não eram dele para guardar. Pertenciam à humanidade. No entanto, tinha medo do que aconteceria se revelasse a coleção. Seriam confiscados por governos, vendidos a colecionadores milionários.
desapareceriam novamente nos porões de instituições burocráticas. Então ele escolheu o isolamento. Construiu o porão secreto, espalhou rumores sobre o casebre ser mal assombrado para manter curiosos afastados, e passou as últimas 4 décadas de sua vida como guardião solitário daquele tesouro. Asterisco, quem encontrar isto terá que fazer uma escolha. Asterisco, concluía a última entrada do diário. Asterisco, pode ficar com os livros e tornar-se rico além da imaginação. Ou pode fazer o que eu deveria ter feito, devolvê-los ao mundo. Escolha sabiamente, pois esta decisão definirá quem você realmente é. Asterisco. José Tavares fechou o diário lentamente e olhou ao redor do porão com uma nova compreensão. Não era apenas uma coleção de livros raros. Era um legado. Um segredo capaz de mudar tudo. E lá fora, a cidade inteira ainda ria dele, sem imaginar que o velho fazendeiro acabará de se tornar o guardião de um dos maiores tesouros culturais já escondidos no interior do Brasil. Mas havia algo mais. A caixa de metal trancada sobre a mesa. José pegou-a e sacudiu levemente. Algo pesado se movia lá dentro. O cadeado era antigo, mas ainda sólido. Ele precisaria de ferramentas para abri-lo. Subiu de volta ao andar superior, os pensamentos fervilhando. A luz do sol que entrava pelas frestas parecia diferente agora, carregada de significados que ele não compreenderá antes. Do lado de fora, a pequena multidão de curiosos ainda esperava, provavelmente fazendo piadas sobre sua insanidade. José saiu do casebre e foi até a caminhonete. Pegou um alicate e uma chave de fenda, ignorando completamente as perguntas gritadas pelos espectadores. Vai desistir já, Tavares? Provocou alguém. Achou algum tesouro aí dentro, zombou outro, arrancando risadas. Se eles soubessem. José voltou para o porão e trabalhou no cadeado por 15 minutos até conseguir forçá-lo. A tampa da caixa se abriu com um rangido metálico. Dentro havia 3 coisas. Primeiro, um envelope amarelado e grosso, claramente cheio de documentos. Segundo, um pequeno livro encadernado em couro vermelho, diferente de todos os outros na coleção. Terceiro, uma fotografia em preto e branco mostrando um grupo de homens em uniformes militares, cercando pilhas de livros em chamas. José pegou o envelope e abriu-o. Dentro havia dezenas de documentos, certidões de autenticidade, cartas de museus europeus, manifestos de remessa naval, certificados de propriedade. José examinou os documentos sob a luz da lanterna, suas mãos tremendo levemente. Cada papel era uma peça de um quebra-cabeça histórico impressionante. Havia cartas assinadas por curadores de museus europeus datadas de 1945, manifestos de navios mercantes que cruzaram o Atlântico em 1946, e até mesmo um telegrama do Ministério das Relações Exteriores brasileiro autorizando o transporte de materiais culturais para preservação. Tudo legal. Tudo documentado. Elias Drummond não fora apenas um ladrão movido pela paixão. Ele tinha permissão oficial para resgatar aqueles tesouros. O governo brasileiro sabia da operação e aprovara discretamente que esses artefatos culturais fossem trazidos para o país, longe das garras de nazistas, comunistas e oportunistas que saqueavam tudo o que podiam durante o caos do pós-guerra. Mas por que Drummond nunca revelou a coleção? Por que morreu sozinho, levando o segredo para o túmulo? José pegou o livro de capa vermelha. Era menor que os outros, do tamanho aproximado de um diário pessoal. Não havia título na capa. Ao abri-lo, percebeu que não era um livro impresso, mas sim um manuscrito escrito à mão, em caligrafia antiga e rebuscada. O idioma era português, porém arcaico, difícil de compreender completamente. Nas primeiras páginas, conseguiu decifrar algumas frases que fizeram seu coração disparar. E assim deixo registrado o local exato onde o ouro dos jesuítas foi escondido quando da expulsão ordenada pelo Marquês de Pombal, no ano de 1759. José largou o livro como se tivesse sido queimado. Ouro dos jesuítas. A lenda mais famosa do Brasil colonial. Quando os jesuítas foram expulsos de todas as colônias portuguesas, dizia-se que eles esconderam riquezas inimagináveis, ouro, prata, pedras preciosas, para que não caíssem nas mãos da coroa. Gerações de caçadores de tesouros procuraram por essas riquezas sem sucesso. E ali estava, nas mãos de José Tavares, o que parecia ser um mapa de localização. Ele respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos. Pegou a fotografia em preto e branco. A imagem mostrava 5 homens em uniformes militares,
provavelmente da década de 1940. Ao fundo, pilhas e pilhas de livros em chamas. Um dos homens no centro da foto era jovem, alto, de olhar intenso. José virou a foto. Atrás, escrito a lápis, lia-se: Berlim, 1945. Eu, terceiro da esquerda, e minha equipe após impedirmos a queima da biblioteca de Alexanderplatz. Salvamos 3.847 volumes. Foi nosso maior resgate. O terceiro homem da esquerda era inconfundivelmente um Elias Drummond jovem, décadas antes de se tornar o eremita de Serra do Vale. José guardou tudo de volta na caixa metálica com extremo cuidado. Sua mente trabalhava freneticamente. Ele precisava de tempo para processar aquilo tudo, para decidir o que fazer. Mas uma coisa era certa: não poderia contar para ninguém ainda. Não enquanto não compreendesse completamente o que tinha em mãos. Subiu novamente ao andar superior, pela primeira vez, examinou o casebre com olhos estratégicos. Precisaria reformá-lo, torná-lo habitável e seguro. Não para morar, sua fazenda ficava a 15 quilômetros dali, mas para proteger o segredo até descobrir o melhor caminho a seguir. Durante as 2 semanas seguintes, José trabalhou no casebre de sol a sol. Contratou apenas seu sobrinho, Rafael, um rapaz de 23 anos discreto e confiável, para ajudá-lo. Juntos, trocaram telhas, consertaram paredes, substituíram o piso do andar superior, sempre tomando cuidado para não revelar o porão. Rafael achava que o tio estava apenas reformando a propriedade para revender. José deixou que pensasse assim. A cidade continuava observando, mas agora com menos zombaria e mais curiosidade. O casebre começava a ter aparência de casa novamente. Alguns vizinhos até cumprimentavam José nas ruas, comentando que ele fizera um bom negócio afinal, o terreno era grande e bem localizado. Se eles soubessem que, sob o piso recém-instalado, repousava uma fortuna cultural inestimável. À noite, depois que Rafael ia embora, José voltava ao porão e mergulhava naquele universo de conhecimento. Começou a catalogar os livros metodicamente, anotando títulos, autores, datas. Usando seu celular, pesquisava o valor estimado de cada volume. Os números eram astronômicos. Uma primeira edição do Principia Mathematica de Newton, avaliada em mais de 3 milhões de dólares em leilões internacionais. O de Revolutionibus de Copérnico, mais de 2 milhões. E havia dezenas, centenas de obras assim. José fez contas rápidas e chegou a um valor total que o deixou tonto. A coleção valia, conservadoramente, mais de R$500 milhão. Talvez 1 bilhão, dependendo da raridade de alguns manuscritos que ele nem sabia avaliar corretamente. Ele poderia vender apenas 10 volumes e viver como rei pelo resto da vida. Poderia vender tudo e tornar-se um dos homens mais ricos do Brasil. Mas as palavras finais do diário de Drummond ecoavam em sua mente: esta decisão definirá quem você realmente é. José Tavares não era um homem ambicioso. Nunca fora. Toda a vida trabalhou duro em sua fazenda, criou os 3 filhos com dignidade, ajudou a comunidade quando podia. Tinha o suficiente. Não precisava de mais. Mas aquilo não era sobre ele. Era sobre a humanidade. Era sobre conhecimento que deveria estar acessível a todos, não trancado num porão nem vendido a milionários. Na terceira semana após a descoberta, José tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para a Universidade Federal da capital. Pediu para falar com o reitor. A secretária, inicialmente relutante, finalmente passou a ligação quando José disse que tinha informações sobre uma coleção de livros raros de interesse histórico nacional. Professor Henrique Castelo falando, atendeu uma voz grave. Bom dia, professor. Meu nome é José Tavares. Sou fazendeiro em Serra do Vale, e preciso que o senhor venha até aqui. Encontrei algo que vai mudar a história do Brasil. Houve uma pausa. Senhor Tavares, recebo muitas ligações de pessoas que afirmam ter encontrado tesouros ou descobertas extraordinárias. Geralmente são. Tenho uma primeira edição original do Principia Mathematica de Isaac Newton, de 1687. Tenho manuscritos iluminados do século XIII. Tenho documentos provando que o governo brasileiro autorizou o resgate de obras culturais da Europa em 1945. E tenho muito, muito mais. Se o senhor não vier, vou ligar para a Universidade de São Paulo. Silêncio absoluto do outro lado da linha.
Pode repetir o que disse sobre o Principia? 2 dias depois, uma van com 4 pessoas estacionou em frente ao casebre reformado. O professor Henrique Castelo, reitor da universidade, viera acompanhado de 2 especialistas em livros raros e uma advogada. Todos usavam expressões entre o ceticismo e a esperança cautelosa. José os recebeu calmamente, ofereceu café, e então os levou para o porão. O que aconteceu nas horas seguintes seria lembrado por todos os presentes como o momento mais extraordinário de suas carreiras acadêmicas. A professora Marina Vasconcelos, especialista em obras renascentistas, caiu de joelhos diante das prateleiras e começou a chorar. O doutor Roberto Fonseca, expert em manuscritos medievais, ficou mudo por 10 minutos inteiros, apenas caminhando de um lado para outro, tocando as lombadas dos livros com reverência. Isso é impossível, repetia o professor Henrique, folheando cuidadosamente um exemplar. Esse livro estava na lista de obras perdidas durante o bombardeio de Dresden. O mundo inteiro pensa que foi destruído. Como? Como está aqui? José entregou-lhes o diário de Elias Drummond e todos os documentos. Sentaram-se no chão do porão e leram tudo, página por página, enquanto a realidade do que tinham diante de si lentamente se solidificava. Senhor Tavares, disse finalmente a advogada, doutora Clara Mendes, o senhor compreende que essa coleção vale uma fortuna? Que museus e colecionadores do mundo inteiro pagariam fortunas por esses volumes? Compreendo, respondeu José calmamente. E ainda assim nos chamou? Por quê? José pegou o diário de Drummond e leu em voz alta a passagem final sobre a escolha entre riqueza pessoal e devolver o conhecimento ao mundo. Porque, disse ele, esses livros não são meus. Nunca foram. São da humanidade. E a humanidade merece ter acesso a eles. O professor Henrique estendeu a mão para José, os olhos marejados. O senhor é um homem extraordinário, senhor Tavares. Vamos fazer isso da maneira correta. Vou reunir um consórcio de universidades brasileiras e internacionais. Vamos catalogar tudo, autenticar cada volume, e então criar uma biblioteca pública especial para abrigar essa coleção. Vai levar meses, talvez anos, mas será feito do jeito certo. E quanto ao senhor Tavares? Perguntou a professora Marina. Legalmente, como proprietário do imóvel, o senhor tem direito a uma compensação significativa. Não quero nada, disse José. Só quero que esses livros sejam guardados com segurança e que as pessoas possam estudá-los. Não seja precipitado, interveio a advogada. Mesmo que não queira enriquecer, há custos que você teve, há impostos que podem ser cobrados. Precisamos estruturar isso legalmente para proteger você e a coleção. Nos meses seguintes, Serra do Vale se transformou no centro das atenções nacionais e internacionais. A notícia da descoberta vazou. Era impossível manter algo assim em segredo por muito tempo, e a cidade foi invadida por jornalistas, historiadores, curiosos. O casebre que todos riram quando José comprou por R$ 100 tornou-se patrimônio histórico nacional. Uma equipe permanente de especialistas foi instalada para catalogar os volumes. O governo federal destinou recursos para transformar o local em um museu e centro de pesquisa. José Tavares, o fazendeiro simples que todos zombaram, tornou-se herói nacional. Recebeu honrarias, medalhas, convites para dar palestras. A mídia o chamava de o homem mais honesto do Brasil. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Enquanto os especialistas catalogavam os volumes, o professor Henrique decidiu examinar mais detalhadamente o manuscrito de capa vermelha, o suposto mapa do tesouro jesuíta. Reuniu um time de historiadores coloniais, linguistas e até mesmo um representante do Vaticano. 3 meses depois, ele procurou José em sua fazenda, trazendo notícias. Senhor Tavares, sobre o manuscrito. É verdadeiro, José interrompeu. O tesouro existe. Henrique sorriu. O manuscrito é autêntico, sim. Data de 1759. Mas há algo que preciso explicar. O ouro dos jesuítas não era ouro literal. Como assim? Era uma cifra, uma metáfora. Os jesuítas chamavam seu conhecimento, suas bibliotecas, seus arquivos de ouro. Quando foram expulsos, esconderam não riquezas materiais, mas documentos. Conhecimento. E esse manuscrito? Henrique abriu uma pasta e mostrou fotografias. Seguimos as indicações.
Havia um local descrito, coordenadas veladas. Ficava em Minas Gerais, numa antiga fazenda jesuíta abandonada. Encontramos uma cripta subterrânea. Dentro dela, José olhou as fotos. Mostravam um espaço semelhante ao porão do casebre, mas muito maior. E também repleto de livros, documentos, pergaminhos. Encontramos mais de 15.000 volumes e manuscritos, disse Henrique, a voz embargada. Cartas originais de padres jesuítas descrevendo a vida nas missões. Dicionários de línguas indígenas que se pensava perdidas. Mapas detalhados do interior do Brasil do século XVII. É a maior descoberta arquivística da história brasileira. José sentou-se pesadamente. E tudo isso por causa do manuscrito que estava no casebre. Exatamente. Senhor Tavares, se o senhor tivesse vendido aquele manuscrito no mercado negro, como muitos teriam feito, esse segundo tesouro jamais seria descoberto. Teria se perdido para sempre. Lágrimas rolaram pelo rosto envelhecido de José. Não eram lágrimas de tristeza, mas de profunda gratificação. Ele pensou em Elias Drummond, carregando aquele fardo sozinho por 40 anos, morrendo sem saber se sua decisão de esconder a coleção tinha sido correta. Professor, disse José, há alguma forma de homenagear Drummond? Ele foi quem salvou tudo isso. Eu apenas encontrei. Já providenciamos, respondeu Henrique com um sorriso. O museu que será inaugurado no local do casebre se chamará Museu Professor Elias Drummond. E você será nomeado patrono honorário vitalício. A inauguração do museu aconteceu 1 ano e meio após a descoberta. Autoridades de todo o país vieram para a cerimônia. A cidade de Serra do Vale estava irreconhecível, hotéis novos, restaurantes, infraestrutura turística. A economia local havia sido transformada. José Tavares, de terno emprestado e desconfortável, discursou brevemente na cerimônia. Todos riram quando comprei este lugar por R$ 100, começou, provocando risos na plateia. E eu entendo por quê. Parecia loucura. Mas às vezes, as coisas mais valiosas estão escondidas nos lugares mais improváveis. Professor Drummond sabia disso. Ele guardou esses tesouros não para si, mas para o futuro. Para nós. E eu apenas tive a sorte de ser a pessoa que abriu a porta. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão. Aprendi que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro. Mede-se no que você deixa para trás. No que você faz quando ninguém está olhando. Nas escolhas que definem quem você é. Os aplausos foram ensurdecedores. Hoje, 5 anos após a descoberta, o Museu Professor Elias Drummond recebe mais de 200.000 visitantes por ano. Tornou-se um dos mais importantes centros de pesquisa histórica da América Latina. Estudantes de todo o mundo vêm para estudar os volumes salvos por Drummond e descobertos por José. A coleção completa, incluindo os achados em Minas Gerais, foi avaliada em mais de R$ 2 bilhões, mas nunca será vendida. Pertence ao povo brasileiro, à humanidade. José Tavares continua morando em sua fazenda, vivendo a mesma vida simples de sempre. Ele recusou todas as ofertas de compensação financeira significativa, aceitando apenas que a universidade pagasse os custos da reforma do casebre e criasse um fundo de educação em seu nome para estudantes carentes de Serra do Vale. No seu escritório, ele mantém apenas 3 recordações daquela descoberta extraordinária. Uma foto emoldurada do jovem Elias Drummond em Berlim, salvando livros das chamas, o diário onde Drummond escreveu sobre a escolha entre riqueza e honra, e uma carta pessoal que o Vaticano lhe enviou, agradecendo por preservar parte do patrimônio cultural cristão. Mas o que José valoriza acima de tudo é algo intangível. Toda vez que passa pelo museu e vê crianças de escolas públicas entrando para visitar a exposição, toda vez que encontra estudantes universitários que vieram de longe para pesquisar nos arquivos, toda vez que alguém o para na rua para agradecer por não ter vendido aqueles tesouros a colecionadores privados. Nesses momentos, José Tavares sabe, com absoluta certeza, que fez a escolha certa. E em algum lugar, talvez, o espírito atormentado de Elias Drummond finalmente encontrou paz, sabendo que seu legado estava em mãos certas, e que o conhecimento que ele arriscou a vida para salvar agora iluminava mentes ao redor do mundo. A cidade que riu quando ele comprou um casebre por R$ 100 agora sussurra seu nome com respeito e gratidão. Porque José Tavares provou que, às vezes, o verdadeiro tesouro não é aquele que você guarda. É aquele que você compartilha.